escutando suas palavras e o que você falava da criminalização e judicialização da política, sua avaliação do Lava Jato é que foi prejudicial para o Brasil? A força-tarefa intitulada, denominada Lava Jato, ela teve o seu centro em Curitiba, se estendeu ao Rio de Janeiro e, em menor escala, a São Paulo. A Lava Jato de Curitiba e do Rio de Janeiro, elas, especialmente a de Curitiba, a de Curitiba passou a ser um juízo universal de todo e qualquer crime contra o patrimônio público no Brasil. Lavagem de dinheiro, todo e qualquer ilícito penal envolvendo crimes de licitação, corrupção, qualquer crime contra patrimônio passou a ser do juízo universal de Curitiba. Isso fez com que eu, já procurador-geral, fosse indagado por alguns senadores do Nordeste. Doutor, a Lava Jato não vai chegar aqui no Ceará? E eu disse, olha, na minha gestão eu pretendo criar os GAECos federais, que são os grupos de trabalho que combatem o crime organizado. E com isso eu unifiquei os bancos de dados de Curitiba e unifiquei os bancos de dados em todo o Brasil, aqui em Brasília, sob o monitoramento e fiscalização da Corregedoria Geral, para efeito de que qualquer membro do Ministério Público possa ter acesso às informações e poder combater a criminalidade, não só em Curitiba ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas em qualquer unidade federativa. A Lava Jato teve um mérito, que foi o mérito inicial de começar a desvendar ilícitos que já eram conhecidos, mas que ainda não havia certas provas que levassem à apuração. Todavia, em algum momento que eu não posso precisar, a Lava Jato passa a adotar medidas que foram reconhecidas como medidas ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal. Também não é demais dizer que essa Lava Jato de Curitiba e do Rio de Janeiro desvendou, sim, muitos crimes contra o patrimônio público, contra o erário, mas, ao fazê-lo muitas vezes com violação do devido processo legal, comprometeu o resultado da validade dos julgamentos. E nós, dentro do processo civilizatório, não podemos esquecer que, para que tenhamos chegado onde chegamos, muitas vidas foram perdidas, muitas pessoas foram torturadas, muitas famílias foram destruídas, muitos patrimônios foram perdidos. Nós temos que ter a compreensão de que o processo civilizatório é feito para garantir o cidadão, qualquer que seja ele, contra os abusos do Estado. Isso não significa pregar a impunidade. Significa dizer que, com trabalho, com competência, com a seriedade que se espera de um membro do Ministério Público, nós possamos trabalhar e fazer apuração dos fatos delituosos, porventura ocorridos. Quero dizer a você, Fontevecchia, para que não se pense que na minha gestão houve uma perda de eficiência, que na minha gestão houve maior eficiência do que os 6 anos da Lava Jato. Durante 6 anos da Lava Jato, a Lava Jato arrecadou de multas de delatores algo em torno de 6 bilhões de reais, como se fora $1 bilhão. E no meu primeiro ano de gestão, nós arrecadamos só de 5 grandes corporações econômicas o equivalente a 5 bilhões de reais. Né? E mais, agora, completando o 4º ano em setembro, nós temos ações penais, investigações criminais, medidas cautelares criminais contra pessoas com prerrogativa de foro na Suprema Corte Constitucional Brasileira e no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, só pessoas do colarinho branco. Essas pessoas hoje superam a casa das 500 autoridades. É mais que os últimos
12 anos anteriores à nossa gestão. Ou seja, a Procuradoria não teve, esta Procuradoria, na nossa gestão, não teve uma decisão judicial obtida na persecução criminal dessas autoridades e pessoas que participaram de crimes contra o erário. Nós não tivemos uma decisão declarada ilícita, ilegal, inválida. Por quê? Porque nós primamos pela qualidade técnica da investigação. Nós temos hoje um laboratório técnico-científico da mais alta grandeza, inclusive num plano mais elevado que alcança a obtenção de dados sobre toda a Amazônia, sobre invasão, desmatamento, incêndio na Amazônia em 10 segundos, algo que demorava antigamente 8 meses para se obter as informações. Então, deixa que você pergunte mais o que você achar conveniente. Doctor, na Argentina é difícil para nós compreender que o presidente Lula foi primeiro à cadeia e depois o mesmo Supremo Tribunal considerou que o tratamento jurídico era inválido. Me gostaria conhecer sua própria opinião sobre a atuação do Sérgio Moro, especificamente na condena à prisão do presidente Lula e do Supremo Tribunal, que primeiro aceitou o juízo e depois considerou que ele era inválido. Caro Fontevecchia, é importante registrar que no episódio da Lava Jato de Curitiba, nós tivemos a primeira instância com o Sérgio Moro, a segunda instância com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tivemos o Superior Tribunal de Justiça julgando os casos e o Supremo Tribunal, em muitos casos, mantendo prisões, em muitas prisões. Tudo isso aconteceu. Todavia, posteriormente a esses fatos, em que percorreram-se 4 instâncias, o Supremo concluiu que o juiz Sérgio Moro era suspeito para julgar aqueles casos. Essa suspeição invalidou todos os julgamentos condenatórios do presidente Lula. O que nós temos aqui no Brasil é uma questão de ordem ontológica, é a questão do direito, da justiça. O Brasil segue um sistema romano-germanístico ou germanista, um sistema formalista, não é o sistema do common law, dos ingleses, dos americanos, dos escandinavos, é um sistema que eu diria que em alguma parte é similar da Argentina, considerando que alguns códigos como o civil da Argentina sempre estiveram andando junto com o do Brasil, e os juristas argentinos também com os brasileiros. Todavia, esta é uma distinção entre a justiça substancial e a justiça formal. A anulação das condenações do presidente Lula e de outros militantes que foram presos passaram por juízos formais de validade. A justiça substancial aqui não foi objeto de avaliação do Supremo. E, nesse caso, o Supremo validou a elegibilidade do presidente Lula e, com isso, houve a eleição, por mais que se discuta, seja a direita, seja a esquerda, enfim, eu estou respondendo do ponto de vista técnico, que o maior desafio, acho, na frente do Ministério Público foi exatamente preservar o devido processo legal para que essas nulidades não aconteçam, para que nós não tenhamos nunca a dúvida sobre a honorabilidade de quem quer que seja. Nós, no Brasil, não temos aquela velha frase de Hollywood acerca de um julgamento de um réu, guilty or not guilty. Não, nós não temos isso no Brasil. Nós não temos no Brasil a política processual das evidências. Nós temos a política das provas. E a prova precisa ser válida. Então, aqui é preciso distinguir. O Brasil caminha para um sistema misto entre aquilo que já se faz na doutrina dos precedentes, ou stare decisis, com aquilo que nós tradicionalmente fazemos desde as ordenações do reino. Então, o certo é que, não obstante a nossa contínua, permanente
evolução jurídica no que toca a mesclar sistemas de direito da Europa continental e mesmo da América do Sul com o direito anglo-saxão, a verdade é que nós temos ainda uma justiça formalista. E é nesse campo que nós estamos debatendo aqui, que provavelmente tenha gerado as dificuldades que você sugere que o povo argentino tenha sobre esses fatos.